Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o preparo transcultural. Eu quero trabalhar esse tema com vocês nesse vídeo e falar sobre 3 pontos. A tradição do povo local, a vida do povo local e a mentalidade do povo local. Para iniciar, nós precisamos entender qual o real significado da palavra transcultural, que vem a ser a junção de 2 palavras. A palavra trans, que quer dizer ir além, além da sua cultura, além daquilo que você já conhece, e se deixar conhecer outra cultura, outra mentalidade, outra visão, outra ideia. O conceito de cultura diz respeito ao conjunto de crenças, tradições e costumes de um grupo social ou específico. Através da comunicação, o espelhamento ou a imitação das próximas gerações, ela pode ser repassada. Então, quando se fala em missão transcultural, é transpor a sua própria cultura para viver numa cultura diferente da sua. Por exemplo, dentro do Brasil, existem multiformes culturas. A cultura dos índios, a cultura dos que nós chamamos aí de ciganos. Então, dentro do próprio país, existe uma multidão de culturas. Quando você viaja a um outro país, por exemplo, vamos colocar aqui o Peru, que é o país onde estamos vivendo atualmente, existe também multiformes culturas. Existem o pessoal da Serra, que tem a sua maneira peculiar de se vestir, a sua maneira de falar, ainda falam o Quechua. E vindo mais para a parte norte, você já vai sentir diferença na alimentação, no estilo de se vestir. Então, são culturas diferentes dentro de um próprio país. Você já tem uma ideia, uma crença, você já herdou, quem sabe, dos seus pais, que veio passando de geração em geração, e hoje você adota como uma prática, como uma cultura na sua família, no seu estilo de vida. Cultura, então, é isso, é uma crença, é uma ideia, é um hábito que se foi passando de geração em geração. No costume peruano, eles têm a sua própria maneira de se vestir, a sua maneira de se alimentar, que já se tornou uma tradição. Mas no campo da religião também eles têm uma ideia, uma cultura enraizada. E quando essa cultura ela não está de acordo aos princípios bíblicos, nós vamos lutar através da oração e da pregação do Evangelho para transformar aquela cultura que foge dos padrões que Deus assim estabeleceu. Portanto, todo candidato de missões, todo missionário, ele precisa entender a princípio a questão do conceito de cultura. Logo, aquele que vai trabalhar em um país diferente da sua cultura, da sua maneira de falar, da sua maneira de se alimentar, com um clima diferente, ele precisa aprender muito sobre a tradição do povo local. Como aquele povo vive. Ele precisa aprender as tradições, para ele começar também a atuar de maneira correta. Por exemplo, o Peru é um país que tem uma tradição muito forte no catolicismo e também a sua tradição muito forte na bruxaria, na magia negra. O missionário precisa saber de tudo isso e saber como confrontar essas ideias no campo religioso, saber como começar a sua evangelização. Ele conhecendo e tendo uma ideia da tradição do povo local, ele terá como começar a evangelizar, correto? A vida do povo local, ele precisa observar o estilo de vida do povo local. Quem sabe o melhor momento para ele estar fazendo uma visita, para ele fazer um evangelismo. Tudo isso ele vai observar observando a vida do povo local.
Depois ele precisa analisar também a mentalidade do povo local. Qual é a ideia do povo com relação à sua cultura? Será que existe uma porta onde ele possa observar uma abertura para que ele possa estabelecer também a ideia de Cristo Jesus, que é o Evangelho, as boas novas, e ir de encontro à sua tradição e mostrando a ele que a sua tradição, o seu conceito, a sua ideia, ela não está de acordo com a palavra? Portanto, nós devemos fazer todas essas observações, porque muitas vezes nós trazemos a ideia de que a nossa cultura, ela é a única cultura correta. Por exemplo, o Peru, um país onde os cultos são diferentes dos cultos brasileiros. Os irmãos aplaudem, os irmãos, alguns deles dançam, alguns deles gostam de louvar a Deus de pé, é uma cultura deles. Já no Brasil, o bater palmas, pelo menos dentro da nossa Assembleia de Deus, não é visto, digamos assim, com bons olhos. Por quê? Porque o Brasil, nas igrejas brasileiras, se criou esse hábito, esse costume. E já no Peru é um costume diferente. Eles gostam de bater palmas, eles gostam de adorar a Deus dessa maneira, com expressões corporais. Então, o missionário que vem, ele precisa entender que isso é parte da cultura e de maneira nenhuma fere a palavra de Deus. Então, para que a gente não chegue chocando, é necessário observar todas essas questões, a vida, o estilo de vida do povo local e a mentalidade do povo local. De acordo? Então, queridos, todo aquele que ele tem a ideia no coração e na mente de fazer missões transcultural, ele precisa observar esses pequenos detalhes que ajudará ele em muito no seu desenvolver da obra missionária no campo transcultural, correto? Então, fica aqui o meu abraço e não se esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever, compartilhar os nossos vídeos e deixar lá o seu like. Em Cristo Jesus eu agradeço, um forte abraço.